para a gente ficar mais pertinho, louvarmos ao Senhor mais juntos. Obrigada, gente. Queridos, eu gostaria de, antes de nós iniciarmos propriamente o nosso culto dessa noite, falar alguns avisos, alguns lembretes para vocês. Primeiro eu vou falar da parte que me cabe, né? Que é a música. Então, os ensaios do coro já estão acontecendo para a cantata de Natal. E nós vamos ter nosso próximo ensaio sábado, às 17 horas. Então, coristas aí, não deixe de vir, tá? 17 horas. E as crianças, elas vão participar com uma música na cantata. Então, a partir de domingo que vem, no horário do culto infantil, pela manhã, nós vamos estar ensaiando essa música com as crianças. A Viviane, esposa do Tobias, ela não pôde estar aqui à noite. E nós estamos responsáveis por ensaiar as nossas crianças. Então, é só procurar a gente, que a gente tem o áudio, a letra, tudo direitinho, para a gente fazer uma apresentação, louvor ao Senhor lindo. A plenária também acontecerá dos homens da UPH, sábado que vem, não é isso, Duarte? Às 19h30, aqui na igreja ou na casa? Aqui na igreja. Então, todos os homens estão convocados, não deixe de vir. Paulo, é com você. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Eu estou aqui representando o Conselho da JCV. Próximo sábado, nós vamos ter, próximo domingo, às 12h30, nós vamos ter aqui na casa do lado, da nossa casa, né, a nossa feijoada beneficente. São R$ 40 por pessoa. Então, quem quiser, me procure, né? Esse dinheiro é exatamente para a gente fechar o nosso ano, pagar todos os nossos compromissos, né, que nós temos no final do ano. Graças a Deus a igreja tem apoiado muito o trabalho da nossa ONG e esperamos que todos estejam lá. Então, aqueles que não têm ainda o convite, me procure ao final, ou a Cleide, ou o próprio Felipe, Diácono Felipe, né, para que a gente possa, então, passar para vocês os convites e receber o dinheiro, né? A gente precisa. São R$ 40, né? Vocês podem achar que é caro, mas não é beneficente, tá? Isso aí é para a ONG conseguir sobreviver. É isso aí. Os outros avisos, eles estão no boletim, gente. É só pegar lá atrás, na mesa, tá? Nós vamos começar nosso culto ouvindo um prelúdio. Agora para o nosso primeiro aluno da nossa escola de música. E todo mundo conhece... Cadê o Daniel? Eu olhei assim. Quem conhece o Daniel, ele é nosso instrumentista no Ministério de Louvor. Toca baixo, toca violão. Mas agora ele está tocando saxofone. Então nós vamos ouvi-lo para a glória do Senhor.
Glória a Deus. Eu queria, neste momento, conhecer aquelas pessoas que nos visitam. E eu queria, então, pedir os membros da igreja para ficar de pé. Quem ficar sentadinho, você olha ao seu redor e aperta, abraça, pergunta o nome. Aproveita esse momento. Vamos falar a nossa frase? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja pode ser sua se você quiser. Realmente. Vamos todos de pé agora? Vamos ler a palavra em Salmo 19. Bem forte, todos juntos, todo esse salmo. É um salmo que exalta a criação do nosso Deus e a palavra dele. Salmos 19. Vamos lá? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Queria te convidar a cantar um hino, o hino 18, Deus dos antigos, exaltando a esse Deus que foi o dos nossos pais e que ainda é um Deus de poder, um Deus de excelência e que deve ser glorificado. Vamos louvá-lo.
Querido, pode se assentar. Abra sua Bíblia em Salmo 32. Nós vamos ler os versículos de 1 a 5, alternadamente. Salmo 32. Eu começo, vocês leem o próximo. De 1 a 5. O título é A Bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Juntos, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu te convido nesse momento a fazer isso que o texto está dizendo no versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Curva a sua cabeça nesse momento. Entregue esse momento ao Senhor. É um momento muito pessoal e único. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor neste momento, pedindo perdão pelos seus pecados. Querido Deus, nós nos colocamos, ó Pai, agora aos teus pés, clamando, Senhor, pelas tuas misericórdias. Sabemos, ó Pai, que sem ti nós somos nada, Pai. Que sem a tua boa mão, Senhor, sem o teu cuidado, nós não estaríamos aqui, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor trabalhe no nosso coração, que o Senhor trabalhe as nossas vidas, ó Pai, quebranta-nos, ó Deus, e que para que nós possamos crescer a cada dia conforme o teu cuidado, conforme a tua vontade, Senhor. Abençoa as nossas vidas, porque sabemos que sem ti, sem o teu favor, nós não somos absolutamente nada, Pai. Carecemos de ti totalmente, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, ó Pai. Amém. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos os que sois retos de coração. Vamos colocar de pé e adorar a esse Deus maravilhoso e é digno de todo louvor e toda honra. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Deus. Nós agradecemos, celebramos o perdão do Senhor, nos restaura, que transforma as nossas vidas. Essa possibilidade da aproximação que o Evangelho nos traz, o Evangelho é relacionamento, onde podemos chegar diante do Senhor e confessar nossas falhas, nossos pecados. E que haja em nós, a cada dia, busca por essa entrega. Sejamos realmente derramados e entregues na presença do Senhor. Nesse momento também, enquanto cantamos a próxima canção, tempo de chegar ao altar do Senhor e depositar no gasofilaço valores de dízimos e ofertas, você que separou, possamos fazer isso com alegria, né? Podemos participar da obra do Senhor também com os nossos bens, com os recursos que vêm das mãos dele para nós. Possamos fazer isso nesse momento. Perdão e graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós precisamos tanto de ti, Senhor. Nós não somos nada, ó Deus. Confesso a ti, Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. O coração
Deus, pela tua presença neste lugar. E realmente, Deus, nós não somos nada, Deus, mas nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, pedindo, Deus, que o Senhor derrame a tua graça e o teu perdão, Senhor, sobre esta igreja. Obrigada, Deus, também pelos dízimos e ofertas, Senhor, aqui depositados. O Senhor dê, Senhor, a capacidade e a unção do Espírito Santo àqueles que irão administrá-lo. Que o Senhor possa fazer frutificar para a tua honra e para a tua glória. Continue, Deus, à vontade aqui neste lugar. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Apocalipse 15:4, um trechinho fala bem assim, né? E quem não glorificará teu nome ao Senhor, pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Nesse momento nós vamos juntos adorar o nome do Senhor e declarar: tu és santo como nenhum outro é. Vamos juntos com alegria declarar a santidade do Senhor. Os homens começam. Tu és santo, Meninas, tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei, e eu canto em amor ao Rei que é poderoso. E eu canto e adoro
obrigado, Senhor, por esse tempo de aproximação, de celebração. Muito obrigado porque podemos usar também a música para nos achegar a Ti. O Senhor usa música. Muito obrigado por esse tempo tão especial, Pai. Muito obrigado porque nós temos certeza absoluta de que o Senhor continua conduzindo todos os atos desse culto. Amém. Pode se sentar, querido. Queria saber se a professora das crianças está pronta, se haverá o culto. Kátia. Então, as crianças ficarão aqui conosco. Eu queria convidar os aniversariantes que estão aqui dessa semana. Eu estou aqui com o boletim. Letícia Tinoco, a Marli já esteve de manhã, a Josane, o Ló, a Andrea, Rodrigo, Natália, Canhu, Lucas e Viviane. Eita, coisa boa. Livinha, pode vir de novo, Livinha. Mais oração, mais poder. Né? Pastor também. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, por essas vidas que estão aqui na frente. Nós te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido às nossas queridas irmãs. E que o Senhor possa, Senhor, estar fazendo elas frutificar cada dia mais na Tua presença. E que elas possam ter o coração grato, Senhor, por anos de vida aqui na terra e poder te servir acima de tudo. Muito obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor. E nós clamamos que o Senhor continue a usá-lo para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Feriadão aí, muita gente viajando, descansando, também glorificando a Deus de outras formas, em outros lugares. Mas que bom que você conseguiu estar aqui para juntos louvarmos a Deus, glorificarmos a Ele juntos. Estivemos pela manhã, um tempo muito especial de manhã, e agora à noite novamente, né? E eu lecionei, tive a alegria de lecionar de manhã e de tarde, e agora de tarde tinha 4 pessoas, né? E foi assim tão bom, tão especial, não adivinha? Foi bom, não foi não? Aí quando acabou, eu tenho um recadinho pro pessoal do Ministério do Ensino. A Diva falou assim: eu queria fazer um pedido, o senhor promete que vai atender? Eu falei: não posso prometer, faço, depois eu, né? Por favor, precisamos continuar tendo estudo às 6 horas da tarde, né? Eu falei: Diva, nem que seja por causa de você, vai ter agora, né? Que coisa boa a gente poder vir, né? Estudar a palavra de Deus. E é interessante que estar num grupo grande, ensinando, é muito bom. Mais pessoas aprendendo, né? Mas o grupo pequeno tem essa coisa diferente, né? Todos compartilharam, falaram e aprendemos um com o outro, né? Sobre a oração, foi o tema que o Senhor nos falou nessa escola bíblica dominical. E a jornada doutrinária está andando, né? Caminhando já para o final. Nós vamos aí oficialmente até o 1º domingo de dezembro, seguindo aquele roteiro nosso. E no dia 13, que é por ocasião do aniversário da igreja, pastor Fábio Caetano, lá pastor auxiliar da Primeira de Vitória, estará conosco ministrando uma classe geral, também falando aí sobre doutrina, especialmente sobre a Bíblia, já que será o dia da Bíblia, viu? Fica aí já o convite com bastante tempo aí de antecedência. Meus irmãos, mês de novembro, esse ano, dentro do nosso roteiro, se você tem acompanhado bem aí a nossa proposta de 2015, outubro e novembro, missões, né? Especialmente nesse mês de novembro, nós estamos trabalhando com o seguinte tema geral: perspectivas do movimento cristão mundial.
Esse, na verdade, esse é o título de um livro bem maçudo, bastante páginas e bastante conteúdo, livro excelente, um livro com mais de 1000 páginas. Este livro, ele tem dezenas e dezenas de artigos de teólogos, alguns ainda vivos, outros já falecidos há pouco tempo, teólogos do século XX, do século XXI, que escreveram sobre a missão da igreja, sobre missões, e gerou então esse material, Perspectivas. Nós então trabalharemos aqui os 4 temas fundamentais desse livro. Hoje eu vou falar sobre perspectiva bíblica. Próximo domingo, o Marcos Nath vai falar sobre perspectiva histórica. No dia 15, o presbítero Luiz Alberto vai falar sobre perspectiva cultural. E no dia 22, a missionária Cristine pregará sobre perspectiva estratégica. E a gente também tem uma outra intenção que eu vou revelá-la, né? Aqui não tem intenções escondidas, todas são reveladas. É porque o ano que vem, nós traremos esse curso aqui para a nossa igreja, e ele será dado em 3 meses, toda segunda-feira, começará no primeiro domingo de abril, primeira segunda-feira de abril, e será abril, maio, junho. Então, essas mensagens de novembro já é para te cativar mesmo, te convidar, te encorajar, para você já colocar na sua agenda, abril, maio, junho, eu vou fazer o curso Perspectivas. Nós teremos o privilégio de receber nesse curso, nesses 3 meses, homens e mulheres de vários lugares do Brasil, todos homens e mulheres engajados na obra missionária, com a autoridade de Deus para ministrar no assunto. Vai ser muito precioso. Então, eu queria que você levasse isso em conta e já deixasse Deus trazer aí a vontade dele quanto a este assunto, tá certo? Começamos pela perspectiva bíblica, como bons cristãos que somos, examinando as Escrituras. E eu vou ler um texto introdutório, naturalmente não será exposto, é apenas para introduzir mesmo, que é 2 Timóteo 3, verso 16. E você poderia ler comigo este texto bem alto nesse momento aqui, para introduzirmos a mensagem que Deus tem preparado para o nosso coração nessa noite. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa é uma verdade que serve para todas as áreas da nossa vida. Família, na Bíblia, Deus nos ensina, repreende, corrige, educa na justiça. Vida profissional, na Bíblia, Deus nos ensina, repreende, corrige, educa, em todas as áreas. E também na área de missões e de evangelização. O quanto que a igreja do Senhor, quanto que eu e você precisamos ser ensinados, repreendidos, corrigidos e educados, para que, de fato, possamos cumprir a missão que Deus tem dado a cada um de nós e tem dado à igreja. Meus irmãos, a evangelização e missões têm tudo a ver com as Escrituras. Na verdade, o compromisso da evangelização e de pregar o Evangelho, ele está diretamente ligado, e diria até que ele é proporcional à nossa convicção em relação às Escrituras. Quanto mais alto o nosso compromisso com a palavra de Deus, mais alto o nosso compromisso com a evangelização. Não vou citar nome por uma questão de ética, mas particularmente eu posso citar, eu moro na Grande Vitória já há quase 40 anos, e eu conheci algumas igrejas e alguns templos evangélicos que foram fechados nos últimos anos. E conheço a história dessas comunidades, conheço algumas pessoas que passaram por ali, e 2 coisas levaram essas igrejas a fecharem as portas. Primeiro, porque elas pararam de crer nas Escrituras como palavras de Deus. E, consequentemente, pararam de evangelizar. E, consequentemente, fecharam as portas. Então, meus irmãos, precisamos estar atentos a essa verdade. A Bíblia é indispensável para a evangelização do mundo. A perspectiva bíblica é o que nós vamos ver nessa noite,
e nós vamos ver 4 coisas que a Bíblia faz, que a Bíblia dá, que a Bíblia oferece para mim e para você, no que diz respeito à evangelização do mundo. Vamos então, caminhando aí, me ajuda aí. Meu amigo sonoplasta Igor, vamos lá. A Bíblia nos dá o mandato da evangelização do mundo. E esse mandato não começa lá com Jesus. Esse mandato começa lá em Gênesis. E ele vai se revelando e vai vindo de forma progressiva até chegar no Apocalipse. Vamos citar algumas referências rapidamente, só para lembrar aos irmãos. Mas esse é um texto importante para entendermos como Deus já trazia a necessidade, já mandava a gente evangelizar. Quando Deus chama Abraão, ele vai dizer a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, Deus não chamou Abraão simplesmente para abençoar Abraão. Deus disse 2 coisas basicamente para Abraão: eu vou te abençoar. Segundo, ele disse: você será uma bênção. E você não vai abençoar só a sua família, não. Deus, eu vou te usar para que você abençoe a sua descendência. E mais, todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. E a gente sabe, meus irmãos, que isso se cumpriu cabalmente, poderosamente em Cristo Jesus. Mas isso se cumpriu também e está se cumprindo até hoje na igreja. Porque, embora eu e você, a maioria aqui, não tenha uma descendência direta, talvez, presente ou recente, judaica, a Bíblia diz, Jesus disse, que todos aqueles que creem no Senhor de todo o coração são filhos de Abraão. Espiritualmente, filhos de Abraão não é quem nasce judeu, mas é aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, o mandato de abençoar famílias com conhecimento de Deus, irmãos, nunca foi propósito de Deus que Israel guardasse a sua fé somente para ele. Deus levantou Israel para ser uma testemunha às outras nações, aos outros povos. Israel cumpriu em parte esse propósito até um certo ponto, até que Cristo veio, e hoje nós somos o Israel de Deus que continuamos com esse mandato de Deus para continuar testemunhando às nações e proclamando o Evangelho do Senhor. E quando a gente vai lendo o Antigo Testamento, nós vamos ver como Deus vai apontando para Jesus, antes mesmo dele vir, e chamando e dizendo o quanto que a obra de salvação, a obra do conhecimento de Deus tinha que alcançar as nações. Salmo 2,7, a palavra de Deus vai nos dizer: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Meus irmãos, todas as nações da terra são herança do Senhor Jesus. De todas as nações da terra, de todos os povos da terra, de todas as tribos da terra, de todas as línguas da terra, Deus tem filhos. E o testemunho de Deus precisa chegar lá. E esse mandato, então, vem há muito tempo. Quando Deus enche Salomão de glória, vem uma mulher de um outro país, de um outro continente, de longe. E Salomão não somente mostra a sua glória, mas mostra também, revela a glória de Deus para aquela mulher. Jonas foi desafiado, chamado, empurrado, obrigado, constrangido a levar o Evangelho, ao conhecimento de Deus, a salvação, para um povo, uma nação que oprimia até então a nação israelita. Inimigo aquele povo, mas Deus tinha gente ali que ele queria salvar naquele momento daquela história. Irmãos, nenhum de nós como cristãos temos o direito de olhar para qualquer nacionalidade, para qualquer raça, para qualquer povo, com olhar de discriminação. Porque o mandato bíblico ordena
que nós levemos o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus a todas as pessoas em todo o mundo. Naturalmente, Jesus, ele não somente entendeu, ele cumpriu e ele nos ordenou a continuar obedecendo este mandato bíblico. E ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo tem uma autoridade sobre todo o universo. Por isso, ele ordena que o Evangelho seja pregado em todo lugar, em todo o universo. O mandato é universal, porque Cristo é o Senhor de toda a terra. E esse mandato, meus irmãos, continua. A igreja, ela pode fazer muitas coisas. Obra social, a igreja pode cantar, a igreja pode fazer retiro, a igreja pode construir, a igreja pode promover mutirões, a igreja pode fazer tanta coisa que é bíblica, mas a única tarefa clara, absolutamente clara, que Jesus deixou para a igreja, e que é tudo que deve, vamos dizer, a essência de tudo que a igreja deve fazer, é essa daí, fazer discípulos. Você não vai encontrar uma ordem de Deus mandando a igreja fazer acampamento, fazer templo, fazer escola bíblica, nem mesmo se reunir em determinado dia, determinado horário, de maneira assim clara, né? Olha, esse é o horário, esse é o dia, essa é a agenda. Mas a ordem é clara. Ocupem-se até a minha volta em fazer discípulos. Todas essas coisas que a gente faz, que não são pecado, podemos fazê-las, precisa contribuir para o propósito de fazer discípulos. E o Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Quando é que virá o fim? Quando o Evangelho for pregado a todas as nações, a todos os povos. Esse é o mandato bíblico, irmãos. Irmãos queridos, não sou eu, não é o conselho da igreja, não é a missionária Cristina que manda evangelizar. É a palavra de Deus. Eu falo isso com o maior carinho, com o maior amor. Eu tenho pedido a Deus que me dê mais amor, principalmente quando eu vou apertar, né? Apertar com amor, né? Se você aperta sem amor, você mata, né? Você dá um abraço sem amor, você mata a pessoa. Mas se você abraça com amor, né? Até um beliscãozinho com amor, ele dói menos. Meus irmãos, na verdade, muitas vezes, nossas reuniões ficam sem gosto, sem sabor. A vida cristã, a vida eclesiástica, os compromissos da igreja, seja qualquer coisa, obra social, escola dominical, o pequeno grupo, ou até mesmo o próprio culto, por uma razão simples: não está cumprindo o mandato de Jesus. Estamos fazendo tudo certo, e às vezes nem estamos fazendo nada errado mesmo. O único erro é porque não está cumprindo o mandato. Irmãos, não está escrito isso em lugar nenhum, mas é uma coisa que eu creio de todo o meu coração. Há 3 coisas que renovam muito a vida de uma comunidade. Primeiro, obviamente, é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que vai fluindo, né, que vai permeando, né, Ele, a pessoa dele, né? Quanto mais uma igreja se deixa encher do Espírito no louvor, na palavra, na oração, em todas as formas, mais ela se renova. Ele é o próprio rio que vai correndo e nos trazendo vida. Além disso, eu creio que a própria palavra de Deus, né, pregada, né, poderia enumerar tantas coisas, mas tem uma coisa que renova qualquer igreja, que alegra qualquer igreja, que faz sentido qualquer igreja existir, qualquer reunião acontecer, é quando há salvação de vidas. Irmãos, se eu falar assim com vocês, que vamos fazer visita no hospital, poucas pessoas vão querer ir. Logo pensa em quê?
Ama gente doente, sangue, e morte, dor. Mas se eu falar o seguinte, não, nós só vamos na maternidade. Com raras exceções, algumas situações graves de enfermidade de um bebê ou de uma mãe que pode partir no parto. Mas, irmãos, vocês já foram à maternidade? Vocês já foram no berçário? De uma maneira geral, é só alegria. Cada bebê que nasce, cada coisinha gostosa, o pai, a mãe, o vovô, a vovó, o titio, há uma alegria tremenda. Muda a rotina, mexe com tudo, mas é coisa de Deus. Irmãos, não é diferente. Quando a igreja cumpre o seu mandato de evangelizar o mundo, Deus começa a salvar pessoas. E as pessoas sendo salvas são os bebês que vão nascendo na maternidade espiritual da igreja. Então, se você não evangeliza, se o seu pequeno grupo não evangeliza, eu preciso te dizer isso, você está em desobediência. Não é a mim. Não é o propósito que está escrito lá, o propósito do pequeno grupo, tem 6 propósitos, um deles é evangelizar. Não evangelizar é desobediência às escrituras sagradas. Nós vamos ter confissão na hora da ceia. E você bem poderia aproveitar para confessar o seu pecado de negligência, de não evangelizar. Porque quem não evangeliza, quem é de Jesus não evangeliza, está em pecado. Pecado da negligência. De ver alguém caminhando para o inferno e não ter a coragem, o amor, de dizer para ele, olha, você pode caminhar para o céu. Você pode ter uma nova vida em Jesus Cristo. A Bíblia não somente nos dá um mandato. Vamos lá ao segundo ponto, por favor, nosso amigo Igor. A Bíblia nos disponibiliza a mensagem para a evangelização do mundo. Rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Meus irmãos, a Bíblia já nos deu a mensagem. Não precisa de nós inventarmos uma mensagem. Não precisa de nós mudarmos a mensagem. Não podemos adulterar a mensagem. As advertências quanto a isso são seríssimas. Ora, eu vos lembro, irmãos, do evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais. Precisamos perseverar no mesmo evangelho que a Bíblia nos apresenta. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Meus irmãos, não precisa de ninguém fazer curso para saber qual é o evangelho, é só ler a Bíblia. Mas para ajudá-lo, vou dar aqui uma definição de evangelizar, que foi feita em 1974, por teólogos do mundo inteiro reunidos na Suíça. Eles definiram o seguinte: evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou segundo as Escrituras, e de que como Senhor e Rei, Ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos que se arrependem e creem. Claro que isso aqui não é a definição perfeita, mas ela resume bem o que é a essência do Evangelho. Então, qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer evangelista, qualquer missionário que pregue algo contrário a isso, ou que pregue algo que não fale disso em algum momento, de alguma forma, não é evangelho. Não precisamos de um monte de livros para nos dizer a mensagem é a própria palavra de Deus. É um único evangelho. Irmãos, nós esperamos muito que a igreja presbiteriana em Jardim Camburi cresça, mas a nossa convicção, a nossa esperança é que ela cresça pregando o verdadeiro evangelho, amém? O evangelho de Jesus, revelado nas Escrituras Sagradas. Não precisamos de inventar outro evangelho. Eu não sei exatamente
que Paulo queria dizer com esse negócio seja anátema, né? A palavra anátema é amaldiçoado. Coisa boa não é, né? Mas existe muita controvérsia. O que é ser esse amaldiçoado? Mas, de qualquer maneira, vamos correr esse risco, não? Vamos ficar inventando moda, não. Vamos pregar a palavra de Deus, amém? Vamos andar, vamos conhecer a palavra. Leia a Bíblia e você vai saber o que você vai pregar a cada dia. Agora, essa é uma verdade, mas tem um outro lado dessa verdade que eu preciso dizer. O Evangelho é único, mas esse Evangelho é rico. Por ele ser rico, esse Evangelho pode ser apresentado de muitas formas. Olha só que coisa interessante. Aliás, se você olhar o próprio Cristo e o próprio Evangelho, ele é apresentado em 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Algumas histórias se repetem nos 4, mas algumas só um trata. Alguns, se você olha como João olha para Jesus, quanto que ele percebe, exalta a questão da divindade, da encarnação, né? Aquela visão muito mais ampla do Cristo. Quando você olha para Mateus, como ele olha para Jesus e ele vê o Messias prometido, né, o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Mateus toda hora está trazendo atenção sobre isso. Quando você olha para Marcos, que escreveu pensando muito nos romanos, como Marcos exalta o Jesus Cristo forte, comandante, guerreiro, líder. Quando você olha para Lucas, é visível. Lucas, um camarada dado ao exame, ao intelecto, à ciência, como ele vai mostrar um Jesus que pode ser compreendido, entendido pela razão, sendo ele médico, como Jesus lidava com as pessoas, com esse lado da medicina. E o Evangelho, irmãos, de Jesus, ele tem, por exemplo, o aspecto sacrificial, fala de derramamento e aspersão do sangue de Jesus. Ele tem um aspecto messiânico, fala do governo prometido por Deus e que vai ser cumprido pelo Messias. Fala do aspecto legal, que é um juiz pronunciando que esse pecador, sem merecimento, está justificado. O Evangelho tem esse lado pessoal do pai reconciliando os seus filhos desviados. O lado salvífico, o libertador que veio para resgatar os desamparados. O cósmico, o Senhor universal, reivindicando o domínio universal. Meus irmãos, é por isso que nenhuma igreja, e nenhum pastor, e nenhum missionário deveria ficar preso só a um aspecto do Evangelho. Nós precisamos conhecer cada dia mais o Evangelho. É insondável. As insondáveis riquezas de Cristo estão reveladas no Evangelho. E é por isso que se 100 pessoas, se todos nós saímos daqui agora para evangelizar, é possível que cada um de nós apontemos aspectos diferentes do próprio Cristo, do Evangelho, e ainda assim preguemos o mesmo Evangelho. Que coisa linda! É por isso que não tem uma receita pronta. Pastor, o que eu vou dizer quando eu vou evangelizar? Sei, de repente, para um você vai dizer só Jesus salva. Para outro você vai começar dizendo Jesus cura. E ele vai acabar entendendo que cura também a alma e o pecado. Para outro você vai falar Jesus liberta. E é claro, se essa pessoa encontra com Jesus, no processo de vida cristã, ele vai conhecer plenamente nosso Jesus, riquíssimo, maravilhoso, todo o seu caráter. Aliás, no próprio Antigo Testamento, o próprio Deus, cada teofania, cada manifestação de Deus, ele revelava um traço do seu caráter. Em alguns momentos era o Jeová Rafa, o Deus que cura. Outros era Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira, que vai à frente e abrindo os caminhos. Outro era o Jeová de Sebaote, Senhor dos exércitos, que luta as nossas guerras. É o mesmo Deus, com tantas faces e tantos nomes, mas o Deus único, Criador dos céus e da terra, que se revelou em Cristo e que ama você e ama a mim e ama tantos outros que Ele quer encontrar. Então a Bíblia nos dá o mandato para a evangelização, a Bíblia nos dá a mensagem para a evangelização e a Bíblia nos fornece o modelo para a evangelização,
que é o nosso terceiro ponto. A Bíblia nos fornece um modelo para a evangelização do mundo. A gente precisa, né? O próprio Cristo, ele disse, olha, vocês vão fazer discípulos, não somente ensinando o que eles devem guardar, ensinando como guardar. Está lá, Mateus 28. Então, a Bíblia, além de dizer que devemos evangelizar, além de dizer a mensagem, ela nos dá um padrão, um modelo, que o teólogo John Stott, no qual estamos baseando a maior parte desta mensagem, que é um dos artigos do livro, ele chama de autoesvaziamento e de humilhação. Esse é o modelo bíblico da evangelização. A própria Escritura, como está ali, nos fala que ela mesma anunciou o Evangelho. Mas eu queria avançar no texto, Igor, por favor, para a gente poder ver 2 Pedro 1:21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós, evangélicos, cristãos, cremos, entendemos que a Bíblia tem dupla autoria. Ela tem uma autoria divina, porque o Espírito Santo é o seu supremo autor. Ele inspirou, ele conduziu, ele cuidou, e é Deus falando comigo quando eu leio a Bíblia em oração. Mas reconhecemos que houve vários e vários autores humanos que não foram anulados na sua personalidade, não foram anulados na sua cultura, na sua língua, na sua linguagem. Eles escreviam aquilo que Deus os conduzia, mas eles pensavam e eles comunicavam com linguagem humana. Então, a própria maneira como a Bíblia foi preparada, foi escrita, foi entregue para nós, é o modelo da evangelização. Deus, sendo soberano, sublime, altíssimo, nos revelou a gente de forma humana. E para a gente poder entender, às vezes até mesmo quando se fala dos sentimentos de Deus, das atitudes de Deus, usa-se palavras meramente humanas, para poder comunicar com a gente. Esse autoesvaziamento, essa humilhação, ela não só se dá nas Escrituras, mas ela tem seu clímax na pessoa de Jesus Cristo. Porque quem é Jesus? É Deus, mas que esvazia da sua glória, esvazia do seu poder, e nasce como judeu, come como judeu, vive como judeu, sofre como judeu, se relaciona como judeu, para que ele pudesse comunicar a mensagem do alto, a mensagem do Pai. Irmãos, se a igreja quiser alcançar de fato, de verdade, com pressa, as pessoas que Deus mesmo já tem chamado, mas que nós seremos os portadores desse chamamento, nós precisamos, a igreja do Senhor precisa se humilhar. A igreja precisa se autoesvaziar. Irmãos, a igreja, muitos de nós, temos coisas que não cooperam na evangelização, que dificultam a evangelização. Precisa haver renúncia, precisamos negar a nós mesmos e precisamos, muitas vezes, deixar coisas que nós dizemos que são importantes, coisas que nós falamos em nome de Deus e que não são em nome de Deus. Eu não vou citar, quando é coisa negativa eu não gosto de citar nomes, quando é coisa positiva eu cito. Mas essa semana eu conversava com 2 pessoas sobre a seguinte situação: pessoas crentes que dificultam a vinda de pessoas para a igreja porque elevam as exigências, elevam
entre aspas, as exigências, fazendo exigências que Jesus nunca fez, que Deus nunca fez. Toda vez que uma igreja cria um monte de lei, impõe um monte de regra, que não tem verdadeiro respaldo bíblico, meus irmãos, ela está fazendo o mesmo que a religião farisaica e judaica fez. As pessoas nem experimentam plenamente o reino de Deus e nem permitem que outras pessoas entrem e experimentem. Irmãos, o modelo de evangelização da Bíblia tem a ver com a identificação. Nós precisamos nos identificar mais com as pessoas. Hoje eu tive uma experiência muito interessante. Eu preguei essa mensagem de manhã e depois saímos para almoçar e eu fui provado para colocá-la em prática. Né? Quem estava lá almoçando comigo sabe disso, né? Olívio, Cleide. Porque, meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Depois eu vou contar a história para vocês entenderem melhor, mas deixa eu voltar um pouquinho. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é confrontador, ele confronta a cultura, ele transforma a cultura, mas necessariamente ele não destrói a cultura. O Evangelho de Cristo é confrontador porque confronta a corrupção, confronta a imoralidade, confronta a vaidade humana, confronta o egoísmo, confronta a prostituição, a promiscuidade. O Evangelho do Senhor Jesus confronta o pecado, o mal, as intenções infernais que estão nesse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o Evangelho de Jesus confronta mesmo. E jamais iremos negociar o Evangelho de Jesus dizendo, olha, não, você pode servir a Deus vivendo uma vida de pecado, abundante no pecado, não precisa se preocupar, porque no final Deus vai salvar todo mundo. Isso não é verdade, isso é mentira. Mas, meus irmãos, muitas vezes, quando vamos entregar o Evangelho para as pessoas, nós não entregamos o Evangelho puro, nós entregamos nossas teologias, nossos costumes, nossos vícios, nossas tradições, nossas supostas revelações divinas. E aí as pessoas muitas vezes rejeitam um compromisso com o Senhor, com o Evangelho, com a igreja, não por causa do verdadeiro Evangelho, mas por causa do pacote maior do que foi agregado ao Evangelho. Eu sei que é uma linha tênue que separa, mas ela é possível separar pelo conhecimento das Escrituras, meus irmãos. Meus irmãos, se alguém rejeita o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho de Jesus, rejeita Jesus, porque nós pregamos exatamente o Evangelho, o problema é da pessoa. Mas quando uma pessoa, quando uma comunidade, quando uma cidade rejeita o Evangelho, porque nós acrescentamos coisas e regras e costumes e comportamentos e tradições ao Evangelho, o problema é nosso. Estamos adulterando. Irmãos, a gente confunde a nossa identidade com nossos costumes, nossas práticas. Nossa identidade é algo muito mais elevado que isso. Nossa identidade é em Cristo também. Não precisamos, não devemos misturar as coisas. Esse foi o modelo de evangelização praticado por Paulo. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Bom, vou contar a história do shopping, né? Então, nós estávamos almoçando no shopping e aí tinha um rapaz cantando. Elias, né? Chará do nosso sonoplasta, Elias. E era só voz e violão, é violão, né? Nem me lembro, é violão. Isso. Era um violão um pouquinho diferente, porque na dúvida, era um violão, voz e violão. E ele estava lá cantando e tal, né? E aí chegou uma moça, que segundo ela nem era, estava fazendo aquilo também pelo amor, pelo carinho, e falou assim, eu gosto tanto desse cantor, ele é meu parente, mas eu aprecio muito o trabalho dele, e eu
estou ajudando aqui, você gostaria de adquirir o CD? Né, na nossa mesa, né? Estava eu, Tobias, alguns irmãos, Elias, Eliane, enfim, vários. Aí ficamos ali, ela ficou falando e tal, aí o Tobias ficou assim, compra, não compra, né? E eu, na hora, lembrei da mensagem. Eu falei, eu quero CD. E eu quero com autógrafo, eu quero conversar com o cantor também. E ela, peguei R$50, dei a ela não tinha troco, sumiu, fiquei pensando, será que ela vai voltar? Nossa, pai, mas eu falei, não, era impossível que ela ia estar roubando, não está roubando, né? Deus, Jesus toma conta. Aí daqui a pouco ela voltou, né? Devolveu o troco, e eu fui lá, e ele parou de tocar para escrever o autógrafo, e enquanto ele escrevia, eu disse assim para ele, hoje pela manhã, eu preguei na igreja onde eu pastoreio, que o evangelho, ele não precisa necessariamente destruir a cultura. E eu estou aqui para comprar o seu CD, eu vou ouvir, eu quero ver o que tem de bom nesse CD, acredito que tem coisa boa, e aquilo que é bom eu vou guardar para mim. E ele falou assim, eu sou evangélico? Sou. Ele perguntou, qual a igreja? Aí eu falei, Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi. E ele conhece, ele falou, qual delas? Sabe que tem duas, né? Renovada e IPB. Falei, aí dei o endereço, falei, eu conheço, nunca entrei, mas eu sei onde é. Falei, pois é, então você está convidado para ir lá participar do culto qualquer hora dessa. E agora você já sabe onde é, estou sempre lá, se precisar de nós, estamos à disposição para servir você. Fui embora. Não sei o que vai dar nisso, pode ser que eu nunca mais o veja, pode ser que ele nunca venha aqui, mas, irmãos, eu acredito que eu fiz a coisa certa. Sabe, irmãos, a gente tem que parar com essa ideia maligna, terrível, de que o evangelho chega destruindo tudo. O evangelho, ele vem para libertar as pessoas do pecado. Ele não tem que necessariamente destruir todas as artes, todas as músicas, todas as expressões de serviço, todas as coisas boas que se fazem na engenharia, na política, na obra social. Ele vem sim para transformar, para que essas coisas sejam muito mais santificadas, para que essas coisas possam honrar a Deus, possam servir melhor ao próximo. E aí, para completar a bênção desse assunto, né, chega o Olívio Cleide, já era 1h, e eu já sabia de onde eles estavam vindo, porque ele mandou por WhatsApp o convite, né? Aí eu virei para ele e falei assim, como é que foi a orquestra? Foi ótimo, pastor. Ana, inclusive, regeu a orquestra. Né? Linda, Ana regeu a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, porque é uma apresentação para a família, e tem um momento que ele chama as crianças, e eles já têm, obviamente, a música preparada, porém, eles vão no ritmo que a criança rege, literalmente. Se a criança balança muito, eles correm, se a criança vai devagar, né? Para interagir. E ele contando como é que foi, e eu falei assim, Olívio, da próxima vez, ou nós vamos colocar vamos levar todas as crianças da igreja, nós vamos estar lá, ou então nós vamos convidar a Orquestra Sinfônica para tocar aqui nessa igreja, amém, meus irmãos? Porque, meus irmãos, o Evangelho, ele não precisa destruir a cultura, ao contrário, ele precisa ver o que tem nessa cultura, que é uma ponte de Deus, que é uma coisa de Deus, para alcançar a pessoa com a salvação. Aquilo que não tem, que é de Satanás, que é do mundo, precisa ser confrontado e transformado, e vai ser em algum momento. Então, o modelo da evangelização é esse: esvaziamento, humilhação, identificação. Jesus Cristo se identificou plenamente com a humanidade e não perdeu a sua identidade. 100% Deus, mas foi 100% homem. E você também, você pode ser 100% de Jesus Cristo, 100% cheio do Espírito Santo. E pode ser 100% pessoa, homem, frágil, que se relaciona, que conversa, que come, que joga bola, que faz tudo que qualquer outro ser humano faz. Sabe como a gente precisa se identificar mais para que nós possamos alcançar? Isso é a vontade de Deus, meus irmãos. Em último lugar, queria considerar com os irmãos que a Bíblia nos concede o poder para a evangelização do mundo. Nos concede o mandato, nos concede a mensagem, nos concede o modelo,
mas nos concede também o poder. Por que a gente precisa de poder? Vamos ser sinceros. Muitos somos falhos na evangelização. Somos fracos. A gente fica pensando, será que vai dar certo? Será que eu estou preparado? Nos sentimos insuficientes, frágeis. Então, precisamos de receber um poder que não está em nós. Uma outra razão pela qual nós precisamos de poder é porque as defesas do coração humano são blindadas. E cada dia mais as pessoas estão com os corações mais endurecidos. Vou ser sincero, é desanimador você falar de Jesus para certas pessoas. Pessoas zombam de você, escarnece, né? Vou ouvir você outra hora, não sei o que lá, zomba, acusa. Os corações são muito duros. Então, a gente precisa de um poder maior para poder ir em frente nesse negócio, senão a gente desiste mesmo. Também a gente precisa de poder porque a maldade do diabo e seus demônios se opõem à proclamação do Evangelho. Irmãos, até que alguém seja liberto por Jesus Cristo, a Bíblia diz, ele é escravo de Satanás. Então, ele não consegue ainda apreciar o que nós apreciamos. E o inimigo resiste, tanto atuando na vida daquela pessoa, quanto atuando contra a nossa vida. É desânimo, é tanta flecha que o inimigo lança sobre nós. Esse mundo está nessa tragédia horrorosa porque o mundo já é no maligno mesmo. Mas, meus irmãos, só há uma possibilidade de transformação. E essa possibilidade é na pregação do Evangelho. Porque esse poder está no próprio Evangelho. Ontem nós comemoramos, foi lindo o culto ontem, né? 498 anos da Reforma Protestante. Começamos o culto, né? Você que não veio aqui, agora você vai sentir água na boca, né? Começamos o culto com um solo belíssimo pela nossa musicista, né? Castelo Forte cantado, um solo pela Juliana, foi uma coisa muito especial. Eu quase fui no século XVI e voltei. Foi diferente o negócio, foi bom. Depois, Marcos Knight compartilhou sobre alguns homens que Deus usou no processo, né, da Reforma Protestante. E aprendi um monte. Olha que eu já li tanto sobre Calvino, e eu aprendi uma coisa ontem que eu falei, gente, esse negócio é interessante. Você sabia que Calvino mandava prender, ficava 5 dias na cadeia quem faltava ao culto da igreja? Sério? Falei, gente, gostei desse negócio, hein? Só que eu vou mandar prender na igreja. Vai pro templo e fica preso lá. 5 dias de oração e jejum. Mas esse aí eu não sabia, não. Foi um culto maravilhoso, né? Ontem o culto da reforma. Mas o Lutero, que foi um dos principais reformadores, ele escreveu uma canção, e tem uma parte dessa canção que fala exatamente do poder para a evangelização do mundo. Do poder que vence Satanás. E ele diz assim: vencido cairá por uma só palavra. Irmãos, o poder está no próprio Evangelho. Basta que nós, na dependência de Deus, o proclamemos, o Espírito de Deus agindo nesse Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, confie no poder da própria palavra de Deus, que não volta vazia, que cumpre aquilo que Deus quer que ela cumpre. O problema é que, às vezes, a gente vai confiando no nosso poder de persuasão, poder de convencimento, de conhecimento. Confie no poder do Espírito Santo através da palavra. Paulo entendeu isso, escreveu aos Coríntios, dizendo, olha, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus
os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. E a terra era um caos. E a terra era escura, era sombria. Mas Deus disse, haja luz. E houve luz. Irmãos, quando você abre a boca e prega o Evangelho, essa é a única possibilidade de que Deus diga na vida daquela pessoa, haja luz. Deus poderia fazer isso por meio dos anjos, poderia mandar um monte de luz, né? Quando Jesus veio, quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, grande luz apareceu. Aliás, todas as teofanias têm muita luz, luz, luz. Mas só existe uma possibilidade dessas pessoas que andam cegas e nas trevas, matando, roubando, se corrompendo, destruindo a nossa nação, né, acabando com o nosso patrimônio, usando os nossos impostos ruins. Só existe uma possibilidade de qualquer uma dessas pessoas mudarem pela luz do Evangelho. Quando elas conhecerem o verdadeiro Evangelho. Então, quando você for pregar, fala, Senhor, não está em mim o poder para converter ninguém, para salvar ninguém. É o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu vou fazer a parte que o Senhor deu para mim, que é pregar o Evangelho. Eu não sei como será, talvez você vai pregar para 10, 15, 20, 100, para você ver um nessa luz. Não importa, pregue então para 1 milhão, para que você veja algumas centenas salvos, porque o Evangelho de Deus é poderoso. Irmãos, eu digo assim com muita alegria na minha alma, eu experimento o poder do Evangelho na minha vida. E a minha família, que é salva em Cristo Jesus, já contei aqui a história do meu pai, um homem bruto, com tantas dificuldades, mas quando a luz do Evangelho resplandeceu na vida do meu pai, tudo mudou. Passou a ser um homem dócil, amoroso, confiante no Senhor, liberto para ser um homem de uma mulher só, para ser um homem que confia não nas armas humanas, mas nas armas espirituais. Há muitas pessoas que ainda vão conhecer o poder do Evangelho, pregado por você em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, guarde isso no seu coração. A perspectiva bíblica sobre a evangelização do mundo é essa. A Bíblia nos dá o mandato, ela nos dá a ordem. A Bíblia nos dá a mensagem, não precisamos inventar nenhuma, basta que sejamos fiéis nessa mensagem. A Bíblia já nos disse qual é o modo, qual é o jeito que a gente precisa chegar para poder proclamar esse Evangelho. Autoesvaziamento, humilhação, identificação. Enquanto você estiver chegando perto das pessoas que você vai evangelizar, num pedestal, e já colocando outro lá embaixo, enquanto você não se humilhar um pouquinho, ir até aquela pessoa, talvez ir num lugar que você não gostaria de ir. Essa semana, meu filho Gabriel teve essa experiência. Ele falou, papai, tem uma menina que nós convidamos para vir na reunião da UPA, e ela tem vindo, mas ela falou que só não vem mais. Só se eu for lá na igreja católica com ela. Eu posso ir? Falei, se você quiser ir, você pode. Você é livre para ir em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Claro que eu orientei algumas questões acerca da idolatria, alguns cuidados, para ele ter mesmo alguns cuidados para não pecar contra Deus. Falei, vá, meu filho, vá. Entre aspas, ele teve que se humilhar. E ele voltou desesperado, irmãos. Meu pai, como as pessoas podem ensinar tanta coisa errada num lugar só, em 1h30 de reunião? Pai, ensinaram, aí foi contando, todas as coisas, irmãos, de verdade, foi uma experiência impactante para ele. Pai, a idolatria é verdade, existe idolatria, a mediação realmente é por muitos, a oração é mecânica, e foi falando tudo, E ele teve uma experiência incrível, porque ele disse que a cada erro, o Espírito Santo trazia à memória dele um versículo da Bíblia sobre aquele erro. Como está sendo? Está vendo? Olha a escuridão, olha as trevas.
Ele falou assim, a única coisa que eu gostei é que eles começam a reunião dançando. Aí eu só gostei muito. Falei, se você dançou, assim, claro, você não sabe que eu gosto. Então tá bom, tudo bem. Mas assim, é difícil, né? Essa semana, 2 pessoas tiveram essa experiência. Uma outra irmã dessa igreja falou, pastor, fui convidado para ir no mesmo lugar, culto de aniversário da avó do meu namorado, 80 anos. Ela faz questão que eu posso ir. Mesma coisa. Eu falei, você pode. Cuidado com isso. Vá no amor do Senhor, né? Não pratique aquilo que é contrário às Escrituras, mas esteja ali, porque você vai casar com esse rapaz, essa família não conhece Jesus, e essa família vai conhecer Jesus por meio de você. Você vai ser a ponte para eles conhecerem o Senhor. Eu queria convidar os presbíteros presentes para estar aqui à mesa comigo. Ministério de Louvor, por gentileza. Nós vamos participar da ceia. E nesse momento que nós vamos participar, eu queria convidar cada um de nós a confessarmos nossos pecados ao Senhor mais uma vez. Mas eu queria pedir em nome de Jesus, se você tem sido fiel na pregação do Evangelho, glória a Deus. Continue assim, querido irmão. Mas se você tem sido falho, se você mora tantos anos no condomínio onde você mora, você trabalha tanto tempo no lugar que você trabalha e ainda não abriu seus lábios para falar do Jesus que você ama, crê, adora e serve, eu sinto te dizer, as Escrituras estão dizendo, você está em pecado. Pecado de negligência, de não compartilhar sobre o Deus que você crê e que você ama. Você não tem obrigação, nem poder para converter ninguém, mas você tem poder para compartilhar o Evangelho poderoso de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos conversar com o Senhor. Convidar 2 presbíteros em disponibilidade, o Duarte e o Fabrício, para nos ajudarem na distribuição dos elementos da ceia, por gentileza. Senhor nosso Deus, neste momento, teus filhos se encontram pensativos, meditando na tua palavra. Que a resposta deles ao Senhor seja uma resposta de quebrantamento, de sinceridade, de arrependimento, mas também uma resposta de entrega, de dedicação, de consagração, para serem, ó Deus, instrumentos do Deus vivo, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi, por um lado, nós nos alegramos tanto em que é a história desta igreja, é uma história da pregação do Evangelho. Por outro lado, reconhecemos com sinceridade que fazemos ainda tão pouco. Diante da grande seara, diante do grande número de habitantes, de moradores, de pessoas que precisam ainda conhecer o Senhor, como temos feito pouco. Mas estou muito certo de que nesta noite o Espírito do Senhor age em nós para nos mover em direção ao perdido, para nos mover em direção ao pecador, para abraçá-lo com o amor de Jesus, para, se for preciso, nos humilharmos, descermos ao que for necessário, da nossa altivez, do nosso orgulho, esvaziando de nós mesmos para alcançar essas pessoas. Senhor, e eu creio, e agora eu quero agradecer, porque eu posso usar a minha imaginação de maneira santa e bíblica e ver pelos olhos da fé bebês espirituais, pessoas nascendo de novo, pela pregação poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, eu te louvo pelas pessoas que serão salvas lá no prédio onde eu moro.
no local onde os irmãos dessa igreja trabalham, nas escolas onde os adolescentes, jovens, crianças se relacionam. Senhor, eu creio que o Senhor tem dado a esta igreja um novo mover, um novo poder, uma nova graça, para que ela seja ainda mais uma igreja proclamadora do Evangelho. Que em cada reunião, em cada momento, tenhamos este prazer, esta alegria. Que muitas pessoas se rendam ao Senhor para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, meu Senhor. Queremos participar do pão e do cálice com alegria, porque o Senhor mesmo se esvaziou, se humilhou, para que nós pudéssemos nos achegar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você é membro do corpo de Cristo em alguma igreja verdadeiramente cristã, você pode e deve participar conosco do pão e do cálice nessa noite. Não precisa ser necessariamente presbiteriano, mas é preciso ser lavado no sangue de Jesus, porque este cálice, este pão, simboliza a obra de Jesus na cruz, mas também simboliza a obra de Jesus na minha vida e na sua vida. Você vai ficar em pé, vai pegar o pão e o cálice, vai se assentar e aguardar o final para comermos juntos. Sonda-me, Senhor,
Glória a Deus. Usa-nos, Senhor, em nossa casa. Usa-nos, Senhor, na praia de Camburi. Usa-nos, Senhor, fora deste país. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém foi esquecido na distribuição dos elementos da ceia? Levante uma de suas mãos. Jesus Cristo, esvaziado de sua glória, identificado conosco, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Comamos. Sua identificação foi tão grande que ele derramou o seu próprio sangue para que ficasse claro, visível a sua humanidade, mas também para que ficasse lembrado que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bebamos. Vamos ficar em pé, toda a igreja. Vamos dar as mãos entre o corredor e vamos cantar o coro dessa música, declarando, orando, suplicando pelo privilégio de sermos instrumentos de Deus. Que muito em breve você possa contar das vidas que Deus salvou pela pregação do Evangelho. Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor nosso Deus, essa é a nossa oração juntos como igreja nessa noite. Usa-nos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Papai do céu e a consolação deliciosa do Espírito Consolador possa acompanhar todos aqueles que são e serão instrumentos do Deus vivo para a proclamação do Evangelho ao mundo, hoje e para sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe, irmão. Dê um abraço aí no irmão do seu lado, em nome de Jesus.